tarde, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. A nossa live número 151 aqui do canal Argim BR, é uma honra ter você por aqui, você que é professor, professora, treinadora ou treinadora de ginástica rítmica. Vocês aí que estão pulando o carnaval, divirtam-se, permaneçam nesse momento importante aqui do nosso país. Aos que estão estudando, como eu, que estou estudando para a prova de arbitragem, seguimos aí firmes e fortes. E para quem aí está se preparando para voltar ao trabalho na semana que vem, para dar aulas de excelência na ginástica rítmica, hoje a gente vai falar aqui sobre ginástica rítmica. E antes de mais nada, é importante que você saiba que esse encontro aqui é um encontro feito para professores e treinadores de GR. Então, se você é uma ginasta, se você é pai ou mãe de ginasta, olá, quem tá por aqui é a Yasmin. A Yasmin é professora de ginástica rítmica, aluna do método ginástica rítmica com excelência, e falou a live mais esperada por mim. Eu vou abrir o jogo aqui, hein? Essa live de hoje foi um pedido de muitos professores da GR, hein? Isso é muito legal, porque a gente vai organizando aí o nosso cronograma para trazer informações para todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Mas voltando, essa aula aqui não é para ginasta, não é para pai de ginasta, porque afinal nós estamos falando com treinadores que querem se capacitar para dar melhores aulas para suas ginastas. Então não se esqueça, quando as suas ginastas precisarem de algum passo a mais, a decisão para ela evoluir tem que ser do profissional. Ele que é o responsável pela ginástica da sua ginasta, da sua filha, de você que é ginasta. Então, nesse momento, você não deve ficar acompanhando conteúdos por aqui. E eu até indico que você compartilhe os conteúdos e não tem problema não, pode deixar de seguir o RGMBR, porque aqui eu quero só os professores comprometidos. Então, você que está por aqui hoje já sabe qual é o nosso objetivo, mas eu preciso te falar sobre a minha batalha pela ginástica rítmica, contra a falta de conhecimento dos professores, contra a falta de conhecimento que às vezes é segura por outros profissionais que não querem compartilhar, e essa é a minha luta diária, para que a gente vença essa falta de conhecimento de quem quer aprender, de quem quer evoluir, que muitas vezes se depara com pessoas que não querem compartilhar. Para mim isso não faz sentido nenhum. Eu acho que na minha carreira eu tive que ralar muito para conhecer muitas coisas, aprender muitas coisas por conta dessa situação, mas eu acredito que a gente pode fazer diferente. Então eu tô aqui hoje por uma batalha pela ginástica rítmica e junto com isso eu tenho falado para vocês, a minha batalha também, ela se estende à sua forma de remuneração. Porque eu tenho ficado muito surpresa com a forma como hoje você, profissional de ginástica rítmica, muitas vezes é desvalorizado financeiramente e não é isso que a gente está buscando. Então, nós vamos seguir por aqui juntos pela ginástica rítmica e eu acredito muito que você, junto comigo, junto com todos os professores da GR, podemos fazer uma ginástica rítmica com muito mais qualidade, muito mais excelência e para todos nós. Então, hoje a pergunta: dar aulas de GR para ginastas babies é difícil para você? Você que está aqui comigo agora, tem essa dificuldade para dar aulas para as crianças pequenas? O que é a ginasta baby, né? Ginasta baby normalmente é aquela de 3, 4, 5, 6 anos que está começando na GR. Até os 7 dá para a gente considerar como baby, né? Que são as pequenininhas mesmo. E aí, depois dali dos 8, 9, 10, elas já começam a se preparar um pouquinho mais específico para a competição. E eu quero te fazer essa reflexão. Dar aulas para as ginastas babies para você hoje é difícil por quê? Alguns professores me trouxeram essas perguntas, eles me trouxeram por essas dificuldades, Eles falaram assim: dificuldade para dar atenção das babies e criatividade para as aulas de GR. Outra professora aqui falou assim: tenho dificuldade em criatividade nas aulas para passar aulas diferentes, principalmente para crianças de 3 a 5 anos. E também, como dar atenção à baby? Então, essas foram perguntas que professores de ginástica rítmica trouxeram para mim, através de pesquisas que eu faço aqui para entender as suas dificuldades e necessidades. E eu achei muito interessante, porque isso é muito comum. Então, eu vou falar da história da Val. Como que a Val começou a dar aula? Quando eu estava na faculdade, eu lembro que eu fui dar aula de educação física na escola onde o meu sobrinho, inclusive, fazia aula. Então, eu digo que eu dei educação física para crianças de 1 ano e meio, ali, no berçário, basicamente. E isso era lá na minha realidade, lá na faculdade ainda. Eu gostava muito de trabalhar com criança nessa época, eu não me via nem trabalhando com adultos, mas sempre foi algo do meu meio. Mas eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de trabalhar com criança. Tá tudo bem, já vamos falar mais sobre isso. Pra Val, sempre foi algo tranquilo, eu sempre gostei de criança, do colo dos outros, né? Eu brinco que não tenho filhos, então não sei como é uma criança de verdade no dia a dia, mas
Eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei da descoberta das crianças em cada um dos movimentos, então para mim é algo natural. Bom, com 16 anos eu já dava aula de ginástica rítmica, 15 para 16, então eu já trabalho com GR a longa data, né? Mas depois na faculdade eu tive essa experiência também com babies, né? Babies de verdade. Então eu dava educação física e também ginástica rítmica já nas escolinhas. Então, esse meio do baby é algo que na minha vivência, foi algo relativamente natural, tá? Agora, o que hoje pode ser que seja mais difícil para você com relação ao baby? Será que é essa paciência que as crianças pequenas exigem da gente? E aí eu vou te falar sobre um outro prisma aqui nessa aula, você vai entender melhor. Será que elas que estão exigindo paciência ou a gente que está muito impaciente com entender o processo delas? Nós vamos falar mais sobre isso, tá? Outra coisa que muitas vezes as pessoas falam aqui, né, até nessa mensagem, sobre a criatividade. Realmente, para trabalhar com criança tem que ter criatividade. Não sei se você sabe, eu não sei exatamente qual é o tempo, mas é por volta de 40 minutos. Por volta de 40 minutos, acho que é de 20 a 40 minutos, esse meio tempo aí é o tempo que as crianças já perdem totalmente o foco. Então, depende da idade da criança, o tempo de retenção dela com relação à atenção é pequeno. Então, eu vou mentir agora se eu falar um valor, tá? Mas eu sei que é por volta disso. Se é um tempo pequeno e eu não estimulo ela com mais coisas para dar criatividade à minha aula, realmente, ela se incomoda mais cedo, eu não tenho criatividade para dar aula, fica tudo mais complexo e mais difícil. Então, por isso que a gente vai entender algumas estratégias para chegar até a como dar aulas para essas turminhas babies. A Yasmin colocou aqui, ó, acho difícil trabalhar flex mais avançada e força de maneira divertida. Ah, é interessante essa sua pergunta aí. Vou segurar ela para o final da aula que a gente vai falar sobre isso. Agora, uma coisa que eu quero trazer para você sobre ginasta. Sobre aquele ser humaninho que está na sua frente na sua aula de ginástica rítmica. Toda grande ginasta, um dia, foi uma ginasta baby. Concorda comigo? Toda grande ginasta... Quer dizer, vamos lá, talvez não seja toda, porque algumas começaram a GR até mais tarde, né? Eu mesma comecei com 9 anos. Então, vamos lá, vamos pensar de uma maneira geral. Toda grande ginasta foi uma ginasta baby no sentido de um dia ela teve que começar. E se ela teve que começar, para ela chegar nesse nível aqui, ó, que a gente tá vendo aqui, a nossa campeã olímpica, Darja Varfolomev, a gente vê aí um alto nível de movimentos, de execução, de criação desses movimentos, né, de criatividade, de expressividade. Isso aqui é o alto nível da ginástica rítmica. Mas antes de chegar nesse alto nível, é importante que você, como professor de GR, entenda que toda ginasta vai passar por isso aqui, que é o momento inicial. Então, essa aqui é a própria Darja, só que lá com seus, talvez, 9, 10 anos, aqui ela já participava de competições, ela é uma ginasta natural da Rússia, né? Depois ela acabou se mudando para Bulgária, não, para Alemanha, enfim, e teve aí a sua nacionalidade alemã, mas ela teve a sua primeira fase da GR na Rússia. Então, a gente vê aqui que é uma ginasta que um dia passou por um equilíbrio atiti básico, por um risco mais tranquilo, por movimentos mais básicos da ginástica, até ela chegar no alto nível. E aí você aí hoje está querendo talvez que a sua ginasta já chegue direto para o alto nível. E aí por isso eu quero que você reflita também sobre algumas imagens que eu trouxe por aqui. Quem é essa ginastinha que a gente está vendo aqui nessa foto? É uma ginasta que hoje é uma grande ginasta, mas um dia ela foi assim, ó, pequenininha. Quem conhece essa ginasta que tá aqui na imagem e pode colocar aqui para mim no chat de quem eu estou falando nesse momento. Enquanto vocês trazem aí suas opiniões sobre essa mensagem, sobre essa imagem, de quem é essa ginastinha, eu quero te falar sobre esse processo de reflexão que o professor deve ter. Então, muitas vezes, essa criança, ela tem condições, ela vai evoluir, mas antes de ela evoluir, nós precisamos evoluir a nossa forma de entendimento, de análise, de observação sobre a fase de crescimento que essa criança permanece nesse momento, né? A Jéssica colocou aqui, ó, é a Babi? Isso mesmo, é a Babi. Então, aqui nós temos uma ginasta maravilhosa, representante aí do Brasil, finalista olímpica, inúmeros títulos e resultados importantes históricos para o Brasil. Mas um dia a Babi
foi uma ginasta pequena, uma ginasta baby. Com 5 anos, 6 anos, quando ela entrou na ginástica artística e depois ela foi para a GR, ela precisou se apaixonar pela ginástica rítmica. É sobre isso que eu quero te falar agora. Toda ginasta nessa fase precisa vivenciar a ginástica rítmica com brilho nos olhos, com paixão por aquilo que ela faz. E o responsável por esse processo ser um processo que encanta, que aproxima, é o professor de GR. Então, talvez a Babi se encantou lá no início pela fita, né? Como ela mesma fala nas suas entrevistas. Eu cheguei no ginásio, eu vi as meninas da seleção treinando com a fita e eu falei, acho que é isso que eu quero, né? Mas depois, para ela permanecer, né? Hoje ela tem 25 anos, dos seus 6 anos até hoje, fazendo ginástica rítmica e no alto nível, precisa de algo a mais. E esse algo a mais, com certeza, foi plantado lá atrás, lá no início, né? E eu não tô falando aqui da parte física, da parte mental, eu tô falando da parte emocional, talvez, né? Que é como essa ginasta precisa estar feliz nesse processo inicial da ginástica rítmica. Aqui eu trago mais uma imagem, ó. Você consegue reconhecer quem é essa primeira ginasta aí na foto, que tá no primeiro lugar do pódio? O Anderson perguntou, você acredita que Maria Alexandre pode chegar a nível das melhores do mundo nesse ciclo? Com toda certeza. A Maria Alexandre é uma ginasta muito talentosa, com grandes condições aí de destacar muito na ginástica rítmica a nível nacional e internacional. Prof. Ana Jaqueline, eu acho que a psicomotricidade da criança precisa ser trabalhada nessa idade como forma lúdica. Eu faço isso e também faço alguns movimentos com o arco. Legal, legal. Olha só, a Jéssica falou a Nicole, não é a Nicole. Vamos lá, vamos a pensar aqui em outras ginastas. Ó, o Anderson acertou, muito bom. Essa aqui é a Duda Aracaki, nossa capitã da Seleção Brasileira de Conjuntos, 2 Olimpíadas em sua carreira, e ela tá aqui no pódio um dia como uma ginasta baby, pequenininha, fazendo GR. Então, essa reflexão aqui, eu preciso que você acompanhe o raciocínio comigo. Essa reflexão, ela está aqui para que você pense sobre o antes e o depois de uma ginasta. A Duda não chegou nesse nível nascendo assim. Ela precisou ser trabalhada, ela precisou plantar-se nela uma sementinha para que ela permanecesse na ginástica rítmica. E talvez aqui hoje a aula reflete a turmas babies, né? Eu falo aí que o baby vai de repente até os 7 anos, mas quem sabe aquela tua menina de 9, 10 também não é uma criança que está precisando aí ser mais preparada como uma criança e não como uma ginasta, tá? Não só como uma ginasta. Que a Chantala falou, com as minhas babies eu uso muito a ludicidade, as brincadeiras onde agrego a GR, ou seja, elas aprendem brincando sem nem sentir. Maravilha, mas você já é aluna do método ginástica rítmica com excelência, né, Chan? Então você já conhece aí como funciona esse preparo com as pequenas e por isso que você está tendo resultado aí de excelência com as tuas meninas. Mas é exatamente isso. Obrigada por corroborar com a minha reflexão aqui, Ana Jaqueline. A gente precisa entender que independente de ser 3 ou de ser 7, são crianças. E crianças precisam de um estímulo diferente para trabalhar a ginástica rítmica. Agora, se a gente quer falar de crianças de 3, 5 e 7, elas também têm um trabalho de desenvolvimento diferente. A gente precisa entender sobre o desenvolvimento dessas crianças através do desenvolvimento motor do ser humano, junto com a psicomotricidade, que foi colocada por aqui, junto com alguns outros itens que a gente vai trabalhar aqui. Mas não tem como você ensinar GR para essa idade. Me perdoe se você tem outra visão. Eu acredito que a gente precisa desenvolver a ludicidade para que essa criança se apaixone e queira permanecer na GR por longa data. Então, o que é preciso desenvolver em uma aula de ginástica rítmica? Aqui, a Yasmin fez uma pergunta interessante, ó. Eu acho difícil trabalhar flex mais avançada e força de maneira divertida. Vamos lá. Quando a gente quer trabalhar flexibilidade para essas crianças, tudo precisa ser de maneira lúdica. Então, você vai... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Isso eu não uso nem só para as crianças, eu uso para as maiores. As maiores eu vou fazer a abertura lá no espacato, tá? Elas vão fazer o espacate e aí eu vou falar para elas assim, ó, vocês vão ficar aí 30 segundos na posição. Que legal. Elas vão achar muito divertido ficar nessa posição, só que não.
Agora, eu brinco com elas, agora a gente vai cantar parabéns, ó. Quem faz aniversário esse mês? Ah, é fulaninha de tal. Então, maravilha. Vamos cantar parabéns pra ela? Todo mundo na abertura com a perna direita. Parabéns pra você. Ou seja, uma pequena que eu chamo de bobeirinha que eu faço já faz totalmente diferença na empolgação para elas se manterem por ali, né? Então aqui é só um exemplo de uma forma de trabalhar flex, onde eu distraio a informação de trabalhar flexibilidade. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar flexibilidade com as pequenas, eu dou aula, né, para 2 irmãs, que elas têm agora, minha filha, já tem muitos anos elas, acho que tem 7 e 10, eu acho que é as 2 irmãs. E a gente já trabalhou, eu comecei com elas com 4 anos, né? Então, nesse processo, tem dias que eu chego lá para elas e vou forçar, vou fazer a brincadeira de forçar. Então, na hora de forçar elas, eu não vou fazer aquela mesma flex ativa, passiva, no caso, que eu vou puxar ela e ela vai contar até 10, vai fazer FNP e esse processo todo de preparo, não. Eu vou trabalhar ali com uma musiquinha, eu vou trabalhar com uma contagem, eu peço para ela contar uma história, eu disfarço aquele trabalho de flex naquele momento. Lógico que quando a gente está trabalhando num coletivo, a gente precisa organizar estratégias para o coletivo, mas eu estou dando aqui um exemplo daquilo que eu faço para trabalhar a própria flexibilidade com as ginastas. E quem sabe isso se adeque também à sua realidade. Uma história, uma musiquinha, construir uma história, de repente, hoje você começa a historinha, na próxima aula vai mais um pouquinho e assim vocês vão aumentando, né? A própria força que a Yasmin solicitou aqui, né? Como é que eu faço para que elas resistam um pouco à dor, né? Eu preciso que ela entenda o que é essa dor e por que essa dor ela está ali. Eu sempre gosto de trabalhar com as crianças, que apesar de serem crianças, eu acredito que elas são muito inteligentes. Então, eu trabalho de uma forma muito aberta. Então, eu trago a real, só que uma real mais branda para elas. Então, eu falo assim, olha, sabe aquele salto ejambê, aquele salto espacato que você quer fazer na ginástica rítmica? Pois é, o que precisa estar, como é que tá com o corpinho naquele salto? Ah, precisa estar com a perninha esticada lá na abertura. Sabe lá no chão, quando a gente faz a abertura que você ainda não tá conseguindo? Então, por isso que a gente precisa trabalhar esse movimento aqui de forçar de repente. Ou então, ela tá no espacatinho e falou, ó, sabe aonde você vai chegar nesse movimento aqui? Lá no salto. Ó, eu mostro uma foto. Tá vendo isso aqui, ó? Uau, prof, eu quero chegar lá. E aí, claro, não é algo assim da noite pro dia, porque se você não trabalhou flex um dia na sua vida, você vai saber que flexibilidade dói. Mas aqui a gente não vai falar de flexibilidade com o objetivo de aumento de flexibilidade. A gente vai falar sobre alongamento, que é um pouquinho diferente. Então, você vai oferecer flex para elas, mas não é a flex que ela precisa aumentar o nível de flexibilidade enorme. Você precisa oferecer para ela o estirar do músculo e não aquele estirar que vai a ponto de flexibilizar e estender demais. Então, aí tem uma diferença no nosso trabalho, tá? Quase toda aula eu brinco de batata quente em formato de roda com espacate lateral, mas sinto que toda aula elas abrem o mesmo tanto a perna, porque se eu abro um pouco mais, as pernas elas reclamam que dói e até não querem brincar mais. É normal. E lembra que eu falei sobre as crianças terem um tempo de atenção pequena? Então você, como professor de GR, vai precisar estimular através de várias formas. Então essa brincadeira que a Yasmin trouxe aqui pra gente é muito legal, né? Mas poxa, eu tô percebendo que isso tá acontecendo, elas não estão mais abrindo a perna. Como que eu posso estimular de outra maneira? Será que não é uma atividade em dupla? Será que não é uma atividade musical, onde, por exemplo, essa música vai ter um gradativo, né? Por exemplo, tem uma música que eu uso muito nas minhas aulas de coordenação, que é uma música que vai aumentando a velocidade, né? Então, conforme ela vai passando o tempo, ela vai aumentando a velocidade. Se vai aumentando a velocidade, ela tem que executar o movimento também mais rápido. Será que não existe alguma música que vá aumentando o ritmo mais rápido do que essa que eu tô em mente aqui, e eu não sei nem te dizer agora, eu tive essa ideia, né? Mas, e que essa música vai dando para essa ginasta um estímulo para ela dar um passo a mais? Será que você não conhece aí alguma música infantil que estimularia nesse sentido? Será que não existe alguma brincadeira que você possa trazer de uma brincadeira de escola, trazendo para a ginástica, trazendo para esse momento de alongamento ou flexibilidade? Muitas pessoas confundem alongar com forçar, machucar. Exato. Então, a gente quer aqui, como o João falou, a gente quer que essa ginasta trabalhe
alongamento, trabalhe amplitude, mas não necessariamente que ela ganhe flexibilidade. Porque ganhar flexibilidade, você só trabalha a flexibilidade ampliando mais, tá? Então, eu tô aqui no espacatinho no chão, para eu manter o alongamento, eu preciso ir até ali. Agora, para eu aumentar a flexibilidade, eu preciso de um ângulo maior. Então, por isso que a gente precisa entender que nessa fase talvez não seja o objetivo aumentar a flexibilidade, mas sim trabalhar coordenação, experiência e outras coisas que eu vou trazer já aqui, tá? Ó, cabeça, ombro e pé, olha aí, ó, é uma brincadeira também, né, para se utilizar aí nas aulas de GR. Vamos lá, eu trouxe alguns itens aqui pra gente discutir sobre o que é preciso desenvolver, então, numa aula de GR. Não tem como fugir do próprio desenvolvimento motor. E aí, quando eu falo disso, eu falo de diversas habilidades que essa criança precisa aprender. E hoje, estava falando até com uma professora da mentoria esses dias, hoje, as nossas crianças vêm muito falhas, né, da escola. A educação física está muito falha. Essa criança não brinca mais. Então, ela só está no celular, na TV. Isso limitou muito a sua habilidade motora. Então, nós, às vezes, normalmente, né, acontece muito de eu ter que ensinar ela a pular, a saltar, a saltitar, a caminhar, a se equilibrar. Coisas básicas que deveriam vir da educação física, mas não tá vindo. Se não tá vindo, eu vou ficar chorando as pitangas ou eu vou resolver o meu problema? Então, eu preciso sim desenvolver essa ginasta na parte motora. Então, tudo aquilo que você, como profissional de ginástica rítmica, aprendeu na educação física, você precisa trazer para o desenvolvimento básico dessas crianças. Aqui, eu não quero que ela saia fazendo um salto GT, um turnã, não. Eu não quero que ela saia fazendo um equilíbrio panchê ou um giro panchê. Eu preciso que ela saiba andar, correr, caminhar, saltitar, equilibrar. São itens básicos para o desenvolvimento de uma criança, para ela poder um dia ser uma ginasta. E junto com isso, eu diria que você pode trabalhar também a base do balé. Aliás, eu até tenho um material sobre isso, que é a aula do professor... a aula do professor Daniel, que é profissional do balé, né? Que ele traz aí um material para os professores de GR. Depois, se você tiver a fim de conhecer esse conteúdo, digita aqui embaixo Balé GR, tudo junto. E daí você vai ter acesso a esse material, onde você vai aprender o básico do balé, que deve ser ensinado para as suas crianças. Então, é o básico do balé e não é aquilo que você precisa saber para essa ginasta virar uma grande bailarina do Bolshoi. Nada disso. Ela só precisa saber a base, porque afinal a base do balé é a base da GR. É igual, é a mesma coisa. E se você não está passando isso nas suas aulas, você está deixando de desenvolver o motor da sua ginasta, tá? O motor é engraçado, né? A Jéssica falou, para as minhas babies eu canto a música do jacaré, foi passear lá na lagoa. O contexto é que ele está com fome e precisa abrir a boca grande. Assim, elas inconscientemente aumentam o espacate lateral. Uau, que legal essa brincadeira. Brincadeira não, essa proposta, essa atividade aí que você trouxe. Então, a Jéssica trouxe algo legal aqui ao vivo e a cores. Obrigada por compartilhar, Jéssica. Ó, se o jacaré precisa abrir mais a boca, essa perninha precisa estar mais aberta, por isso a gente liga as duas coisas e pode aplicar aí como uma música muito bacana para o trabalho na ginástica rítmica. A Ana Jaqueline falou, aí vem a preocupação com a psicomotricidade, as escolas estão perdendo esse trabalho com atividades de coordenação motora. Legal, é isso mesmo. Eu acredito que depende da realidade financeira dessa criança, ela vai vir para a GR com um pouco mais de experiências motoras. Tá? Então, hoje eu vejo muitas escolas particulares com trabalho bastante desenvolvido até da educação física, da parte de psicomotricidade, mas não é a maioria, né? E se não é a maioria, nós precisamos fazer o nosso papel. E junto com isso, essa própria coordenação é precisa ser desenvolvida, né? Mas não necessariamente a coordenação da ginástica rítmica. Você não vai ensinar o salto ejambê para essa criança de 4, 5 anos. Você vai brincar com ela sobre o salto ejambê. Então, ela vai precisar correr lá, ela não vai fazer chassé agora perfeitamente, não. Ela vai correr e vai atravessar um rio. Sabe como eu faço? Coloco 2 cordas, uma em cada lado, e ela precisa atravessar o rio, pulando de uma pedrinha para outra, sem pisar na água, porque o jacaré vai pegar o pé dela. O que eu estou trabalhando? O salto espacate, o salto ejambê. Então, eu trabalho tudo isso de uma maneira mais leve, mais próxima. E já continua comigo aqui que eu vou compartilhar com você um conteúdo muito valioso sobre como você aplicar essa parte lúdica aí com as suas ginastas, tá? Mas eu tô falando de coordenação também manual.
Ela não precisa saber fazer um rolamento de bola, mas ela precisa vivenciar a bola. Então, ela vai vivenciar a bola como uma brincadeira, você vai oferecer alguns movimentos básicos, você vai dar para ela a vivência, não a excelência nesse momento. Percebe a diferença? As turmas babies precisam estar com o coração feliz, né? Como eu falava para as minhas meninas, elas iam para a competição e elas queriam já ganhar a competição. Eu falava, não, o mais importante é a gente ir. Voltar de lá com o coraçãozinho feliz, realizado com o que fez, volta para casa e treina mais, tá? E também a musicalidade. Assim como eu falei da coordenação, que muitas crianças hoje vêm da escola, eu não tive essa experiência de vir da escola com aula de música, aula de instrumento, aula disso, aula daquilo. Eu não tive essa experiência, mas hoje eu sei que muitas crianças têm essa vivência. Isso facilita no trabalho da GR. Mas aí como que eu vou fazer para trabalhar um conjunto com uma criança que teve essa vivência e essa que não? Eu preciso ensinar todo mundo. Então, eu preciso fazer com que essa criança alcance essa com aquilo que me interessa, que é o movimento com a música, afinal, ginástica rítmica. Então, a musicalidade que eu preciso aplicar nas minhas aulas de GR tem a ver com a ginástica rítmica. Como que eu vou trabalhar essa parte musical? Lá no juvenil, lá no adulto, se eu não desenvolvi no infantil, na turma baby. Então, nesse sentido, o balé tem uma vantagem, que muito do balé se trabalha com música, né? Mas você pode aplicar outros tipos de música, e como eu falei também, o próprio balé, para desenvolver com excelência suas ginastas. E aí você vai dar para ela um lastro motor. Porque a partir do momento que ela tiver essa vivência com lastro motor, coraçãozinho feliz, ela vai estar amando aquilo que ela faz. E aí sim, observe isso aqui. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Você quer que a sua ginasta vire uma grande ginasta, não é verdade? Mas você não está conquistando ela hoje para ela permanecer na ginástica. E se ela não permanece, você não vai ter tempo de trabalhar essa ginasta até ela chegar a ser uma grande ginasta. Então, aí que está a grande diferença. Você quer que ela seja uma grande ginasta, mas você não cativa, você não aproxima ela das suas aulas. Percebe? E vamos ser sinceros, está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil. Eu que trabalho aí há mais de 15, 20 anos, né, com a ginástica rítmica, eu sei que as nossas gerações de hoje estão mais difíceis. Mas aí eu vou fazer o quê? Me lamentar por isso? Eu não sou dessas, tá? Então eu tô trazendo aqui várias estratégias, adorei a sugestão da Jéssica também, pra gente aplicar nas nossas aulas de GR, porque afinal, essas turmas de ginástica rítmica precisam ter o brilho nos olhos. Está proibido ter nas suas aulas, a partir de agora, ginastas sem brilho nos olhos. Essas pequenas crianças, elas, antes de serem ginastas, elas são seres humanos. Elas precisam gostar daquilo que elas fazem para permanecer. E junto com isso, elas precisam amar o esporte. E quem oferece esse amor, esse brilho nos olhos, essa vivência feliz, é você, professor ou professora de ginástica rítmica. E a boa notícia é que você vai ter aqui em suas mãos um material gratuito. Você vai digitar aqui, ó, código criativo. Nessa mesma live que a gente está fazendo aqui agora, nessa aula, se você está comigo ao vivo no Instagram, você digita código criativo e você vai lá pro seu direct, que lá vai ter uma mensagem para você receber uma parte do material gratuito sobre o código criativo. Val, o que é o código criativo? São analogias feitas que eu utilizo para ensinar ginástica rítmica com diversão. São códigos criativos que eu utilizo para fazer com que a minha ginasta aprenda de uma maneira divertida e com resultado. Então, você vai ter de brinde aí alguns poucos, eu acho que são 5 códigos que eu passo para você nesse presente aí que eu vou te oferecer. Mas você que precisa saber que a lista oficial de código criativo tem mais de 100. E com mais de 100 código criativo, você consegue desenvolver uma aula inteirinha com muita diversão para suas ginastas. Uma aula inteirinha com muita diversão, aprendizado, mas mais do que isso, elas vão sair dali felizes, querendo mais, querendo voltar. E outra coisa, esses dias eu conversei com uma professora e ela falou assim para mim, Val, é imediato, é incrível. É incrível. Eu falei, que bom que é pra você também, porque pra mim funciona realmente dessa maneira. Às vezes essa semana, por exemplo, eu vou dar um curso, né? Vou dar um curso de ginástica rítmica, chego lá, não conheço as ginastas, a maioria delas, e eu chego e conto a história do passarinho. Você conhece a história do passarinho?
passarinho, pego o ninho do passarinho, coloco o passarinho dentro e tiro o rabinho do passarinho. Pronto. Dessa mão aqui, a gente vai ter a mão da ginasta. Beleza? Maravilha. Eu vou, então, usar essa analogia no meu curso. Eu utilizo lá com as minhas ginastas. No mesmo instante, logo depois, alguma delas pode esquecer de arrumar a mão. E aí eu falo assim, ó a mão do passarinho. Pronto, resolvido, a mão já está esticada. E isso vai permanecer ali com mais facilidade para essas ginastas. Então, o código criativo é um material feito para você, professor de ginástica rítmica, que quer aprender como ensinar de um jeito divertido. E esse material é um material exclusivo aqui do canal RG em BR, é uma criação minha, que eu realmente aplico e os meus alunos e professores do método ginástica rítmica com excelência também. Aproveitando, vou fazer um convite aqui a você, que muitas das pessoas que participam aqui dos nossos encontros, com certeza, querem dar um passo a mais aí na sua jornada de excelência. Então, eu quero te apresentar aqui o método Ginástica Rítmica com Excelência, que é uma formação completa para professores de GR, que está aí hoje num formato um pouquinho diferente do que talvez você conhecia há tempos atrás. E para você hoje entrar para o nosso time, você precisa me mandar uma mensagem e a gente vai realmente ter um bate-papo. Porque eu não quero comigo professores que não estejam comprometidos ou que não faça sentido o meu projeto. O meu projeto é pelo bem da ginástica rítmica, para te ensinar a formar GR com excelência. Agora, se você não tem esse objetivo, se você não quer evoluir, se você não tem a decisão aí de dar um passo a mais na sua carreira, aí não tem problema, esse material não é para você. Mas para você que deseja, digita aqui embaixo excelência e você vai ter acesso aí a um conteúdo exclusivo para professores que querem formar ginastas que ganham medalhas, mesmo que esses professores não tenham sido ginastas. Bom, os nossos encontros são segundas às 8 da noite e quintas-feiras ao meio-dia. Mas nessa semana em especial, eu tô indo viajar hoje à noite, eu vou trabalhar aí com ginástica rítmica até sabadão, e aí eu não vou conseguir fazer nossa aula de quinta. Então já estou antecipando aqui para você nesse, dia de carnaval, muita folia por aí, que por aqui a folia está no código de pontuação, que tá ali, só me esperando para eu voltar aos meus estudos já já. Yasmin perguntou, o que eu posso fazer na aula para as babies terem vivência com a corda e com a massa? Vamos lá, a corda eu basicamente utilizo em muitas aulas, inclusive, mas eu não utilizo como corda, eu utilizo como adereço para a aula. Então eu faço circuito, eu faço o que eu chamo de parque de diversões, então eu faço um caminho todo de atividades coordenativas, que elas vão ter que circular, né? E aí eu chamo de parque porque elas vão brincar em cada um deles, aqui ela vai passar pela corda, aqui ela vai pular, aqui ela vai isso, aqui ela vai aquilo. E esse circuito, ele é contínuo, tá? Então, isso é uma forma de trabalho com a corda. Eu aplico a corda com historinhas, então eu conto pra ela que essa cobrinha aqui, ela vai passear, e aí agora ela encontrou uma coleguinha, e aí eu vou contando uma história sobre o trabalho com a corda, tá? Então, são vivências. Com relação às massas, eu ensino também, normalmente com uma massa só para as pequenas e dificilmente eu vou ensinar a massa. A massa eu trago para minha aula como apresentação. Então, eu mostro a massa é assim, a massa funciona assim, daí eu faço um molinete, ela já se encanta com aquilo. Mas o meu objetivo com a massa é só ela conhecer aquele aparelho, saber o nome correto dele e que ela possa, de repente, tocar nele. Porque às vezes é um sonho da criança, ela viu lá na TV, né? Ela quer vivenciar. Mas não necessariamente ela vai precisar fazer um rolamento, um molinete, um pequeno lançamento, enfim. Não necessariamente assim. Ela precisa saber sobre a massa. Até porque a massa, ela tem um tamanho, né? E esse tamanho pode machucar essa criança. Então, não é o nosso objetivo. Mas também posso utilizar essa massa no circuito, né? Que eu coloco uma massinha do lado da outra, assim, faço trabalho coordenativo. Então, são coisas aí que são estimuladas para as crianças para que elas possam vivenciar a ginástica rítmica com diversão, né? Para que essas crianças fiquem atentas ao nosso conteúdo, à nossa aula, possam permanecer na GR e seguir aí rumo à excelência na ginástica rítmica. Fico à sua disposição, se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre GR, me manda aqui no privado. Eu sei que tem muita gente que às vezes tem receio de mandar aqui ao vivo, né? Não tem problema, me manda no privado, eu respondo com o maior carinho e eu quero muito poder te ajudar aí a ser um profissional de excelência na ginástica rítmica. Uma ótima semana para todos vocês. A gente vai se encontrar aí nos próximos dias. E corre lá no feed que eu postei um vídeo hoje muito legal para você aí que acha que já passou do tempo para atuar com a ginástica rítmica. Corre lá para conferir. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.